Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Palavra Franca com o pastor Franco Viana. E hoje nós estaremos falando acerca de um assunto que é de muita importância no mundo espiritual. Vamos estar falando sobre o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. E esse assunto, como eu falei a princípio, ele é de muita relevância, de importância no mundo espiritual, porque através de algumas revelações, as pessoas têm se decepcionado, se entristecido, relacionamentos que têm terminados, ou outros que não são começados, porque as pessoas, por não terem às vezes muita sensibilidade espiritual, elas acabam recebendo isso de uma forma muito, como eu posso dizer aqui, de uma forma muito forte, e se apegam com toda a fé e a esperança, e quando o cumprimento dessa promessa ela não se concretiza, aí é onde vem a decepção, e muitas das vezes a pessoa entra em um estado de depressão, fica desacreditada e fica se perguntando às vezes, mas será que foi Deus que falou? E se foi Deus que falou, por que não se cumpriu? Nós temos que entender que no capítulo de número 23, o verso 19 do livro de Números, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? É a Bíblia que nos diz. Nós entendemos que Deus, por não ser homem, ele não pode mentir, e por ele também não ser filho de homem, não pode haver um sentimento de arrependimento da parte de Deus, e por ele ser Deus, ele não deixaria de agir sobre aquilo que ele falou, e também não deixaria de cumprir aquilo que ele prometeu. Ora, pastor, mas eu recebi uma profecia, eu recebi uma promessa, e essa promessa não se cumpriu, não aconteceu. Aí que está o problema, aí que mora o problema. Primeiro, nós precisamos saber que as promessas de Deus, vindo da parte de Deus, elas se cumprem no tempo de Deus, e não no meu tempo, e não no seu tempo. E a Bíblia diz que 1000 anos para Deus pode ser um dia, como um dia pode ser 1000 anos. Nós vemos Abraão, considerado o pai da fé, que recebeu de Deus uma promessa, mas Abraão, por não entender o tempo de Deus, Abraão acabou saindo fora dos desígnios e os propósitos que Deus tinha estabelecido para ele. Observamos que Abraão estava com 75 anos quando Deus lhe prometeu que ele geraria um filho por nome de Isaque, mas Abraão, se precipitando, e saiu fora do cumprimento da promessa, quando a sua esposa Sara o chama e o aconselha a que ele pegue a sua escrava H, que ele trouxe do Egito, e que deitasse com ela, fazendo assim ela gerar filho para que pudesse levar o nome do clã e da família posteriormente. Só que a promessa que Deus tinha com Abraão não era provinda de Agar, era provinda de Sara, a sua esposa, mas como a sua esposa era estéril, ele acatou ao conselho da sua esposa e foi e coabitou com a sua escrava Agar, e desse relacionamento fora da promessa de Deus nasce Ismael. Mas quando Abraão já estava com 100 anos de idade, a promessa se cumpre e nasce agora a Isaque. Observamos que aí teve um período de 25 anos. Então, olha só, Deus prometeu, mas levou 25 anos para se cumprir. Mas nesse interim, Abraão ele saiu fora. E a promessa lá na frente ela se cumpre, mesmo gerando algumas consequências.
a promessa se cumpriu. Observamos também que Deus promete a Abraão que ele saísse da sua terra, que Deus faria dele uma bênção, mas ele não aguardou o cumprimento desta promessa diante de Deus, e Abraão começa agora a descer para o Egito. Ele oculta que Sara era sua esposa e apresenta ela como irmã. De fato, ela era irmã, conforme nós vemos lá no livro do Gênesis, no seu capítulo de número 20 e o verso 21, quando ele fala que ela era irmã dele por parte de pai, mas ocultou que era casada, a fim de receber dotes. E quando ele sai do Egito, ele traz muito ouro, muita prata, né, algo que ele ocultou para se favorecer. E a Bíblia vai dizer no Gênesis 13:2 que Abraão ia se enriquecendo a cada dia com muito ouro, com muita prata, mas ainda não era a bênçãos provinda das promessas de Deus. Até que quando chega no Gênesis 14, ele tem um encontro com o sacerdote Abimeleque, e ali, Melquisedeque, e quando ele tem esse encontro com o sacerdote Melquisedeque, ele faz um concerto com Deus, né? E ele promete não pegar nem sequer mais nenhum fio de cadarço de quem quer que seja, para que essas pessoas não batam no peito e digam: ora, não foi Deus que o abençoou. Então observamos que Abraão, quando ele sai fora dos desígnios, dos projetos de Deus, ele deixa de receber o cumprimento das promessas. E muitas das vezes é isso que de fato acontece. A pessoa recebe de Deus uma promessa, recebe de Deus uma revelação, uma profecia, mas não se preocupa em esperar o cumprimento da promessa no tempo de Deus. Eu não sei o que Deus tem lhe prometido, mas eu quero te dizer: não se precipite em sair fora do tempo da promessa de Deus, ok? Esta é a palavra franca de hoje, e que Deus continue te abençoando. E não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e que chegue até outras pessoas. Deus abençoe.